Não, é que nós temos a vontade, e a vontade determina as nossas ações. Afinidades, sintonia. Afinidades espirituais. Então, ligando esse assunto, o pré ali, das influências pelos pensamentos, fica fácil explicar. Quem quer se ligar com bons espíritos deve manter bons pensamentos. É isso. É barato isso, não custa nada. É grátis. O Milton, e falando nesse assunto, me fez lembrar o livro Céu e Inferno. Kardec coloca ali 87 modelos, antes, durante e depois da desencarnação. E isso é para ajudar a gente a entender como é que funciona essa mecânica de inter-relação que o homem tem com os espíritos desencarnados. Quando eu uso essa palavra, sim, eu preciso dizer que os espíritos desencarnados são pessoas. Como nós. Só não estou ocupando um corpo que nem o nosso. A diferença é só essa. O restante é totalmente igual ao que nós temos aqui no processo de relacionamento. Nós nos ligamos com as pessoas também com o pensamento, através dos pensamentos. E as crianças? As crianças podem ser médiums, elas podem ver espíritos, ouvir, sentir os espíritos, Milton? A pergunta é excelente, excelente. Não é que elas podem, conforme eu disse anteriormente, todo ser humano é médium. Nasceu, é médium. Quando a gente leva um presentinho para um bebê, nasceu, vamos levar um presentinho, tem que dizer assim, eu vou levando um presentinho para um médium que acaba de nascer. Ele é médium generalizado. Posso dizer isso. Por quê? Porque está ligado com os espíritos, faz parte desse grandioso projeto de vida, a ligação do homem com os seres desencarnados. Então a criança é médium, com toda certeza. Algumas crianças revelam essa ostensividade desde tenra idade. Pequenininho, a criança já revela que tem ligações com os espíritos. Quando a gente conhece essa mecânica, vai atribuir um certo grau de veracidade àquelas palavras das crianças. Eu estou falando com o meu amiguinho invisível. Uhum. Excetuando esse assunto da imaginação da criança, nós podemos ter como fato presente a presença dos espíritos ali junto delas, principalmente espíritos amigos, familiares. Ora, pela oportunidade, quero dizer o seguinte, a gente só não deve pretender desenvolver ostensivamente a mediunidade da criança. Mas a história demonstra que grandes médiuns foram adolescentes de 11, 12, 13, 14 anos. Então, uma orientação também que poderia ser dada aos pais é que encarem com naturalidade, saibam como conversar e como conduzir também a educação. Olha, o nosso grande mestre Herculano Pires, sim, ele dizia o seguinte, para a criança, nessa fase, quando existe essa a presença marcante da influência de espíritos, temos que tratá-la com naturalidade, através de passes, sim, conversas com os espíritos, sim, e aí vai se harmonizando essa situação ao longo do tempo. Se não for caso, me permita falar, de obsessão, porque também existe esse assunto ligado ao quadro infantil. E aí é um caso mais de necessidade de um tratamento Por propriamente isso que o dito, Espiritismo, né, tem uma proposta nova e terapêutica ligada a esse assunto de obsessão, que eu recomendaria os nossos telespectadores também se interessarem em lerem com bastante atenção. Eu vou pedir para você falar um pouco, Milton, a respeito do seu novo livro aqui, Sob o Olhar do Tâmisa, inspirado por Wallace Leal. É assim, essa é uma história, não é? Sim. Como ficção. Eu tinha a história, mas não tinha o palco onde ela deveria ser descrita, realizada. E eu me propus realizar esse projeto de escrever essa história na cidade de Jaú. Eu fui lá durante um tempo, fazer 40 dias de trabalhos, de cursos, e resolvi na parte da manhã, então, escrever essa obra. Interessante. E qual foi a minha surpresa, então, quando de manhã, no primeiro dia em que eu comecei a escrever, o espírito amigo, o Wallace, amigo meu, e da Alzira, minha esposa, ele se apresentou, eu vou ajudá-lo. Olha. E eu gostei porque ele teve muitas reencarnações na Inglaterra, domina o idioma inglês, e eu sinto dificuldades, embora saiba que também provavelmente tenha estado lá. Mas então foi fácil, com a ajuda dele, descrever, porque quem ler o livro
vai poder fazer uma viagem para a Inglaterra. E a história é bastante interessante. É um livro, um romance espírita. Tudo começa com um médium metodista de Liverpool ligando para um advogado materialista e ateu de Londres, dizendo que tinha um recado para entregar a ele. Esse recado era de um espírito, ele não sabia, o médium não sabia que era espírito nem nada, estava até muito confuso nesse momento, e era de um irmão desse advogado, um engenheiro, que ele, o advogado, mandou matar para ficar com toda a fortuna da família. E então o irmão estava mandando um recado que ele estava vivo. Aí começa a se desenrolar toda a trajetória, as peripécias dessa saga aí dos personagens. É muito interessante. Agora nós vamos precisar fazer uma breve pausa, mas depois eu gostaria que você falasse a respeito da importância e o significado de Jesus para o Espiritismo. Ah, muito bom? Bem. Será uma alegria. Agora um pequeno intervalo e voltamos já já com você e com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Receba todos os meses em seu endereço a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal O Clarim. Comprove você também porque milhares de leitores recomendam nossas publicações. Com um simples clique, conheça a editora O Clarim e adquira nossas publicações e produtos. Acesse www.oclarim.com.br. Mais fácil, prático, seguro e rápido. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição e eu recomendo para vocês a leitura desse livro, A Proposta do Coronel. A Proposta do Coronel conta a história de um rico fazendeiro que se envolve com uma família de colono recém-admitido. Esse colono aceita vender a própria filha para o coronel mediante uma tentadora proposta. Uma série de crimes mudam o rumo dos acontecimentos, unindo as famílias num trama que prende o leitor até o último capítulo. O final é surpreendente. Alguns dos personagens conheceram a doutrina espírita através do farmacêutico, nosso querido Caibar Schutel, que divulgava o espiritismo distribuindo nos trens da Araraquarense o jornal O Clarim. Então, A Proposta do Coronel é o livro de Ariovaldo César Júnior, Espírito Fernandes de Almeida de Melo. Fica aí a proposta de leitura de um romance, onde você vai, depois, como já estamos falando aqui, de estudar as bases da doutrina, você vai tendo outros sabores aí que vão confirmando essas leis, vão confirmando esses estudos basilares que dão esse alicerce para a doutrina. E eu deixei uma pergunta no ar aqui para o nosso querido Milton: qual é o significado de Jesus para o Espiritismo? Allan Kardec, ele entendeu que deveria fazer uma pergunta surpreendente para os espíritos, na época em que ele estava realizando o trabalho da codificação. É uma pergunta, eu gosto muito de citar os números do Livro dos Espíritos, né? Facilita bastante, eu acho que é uma indicação. A pergunta 625,